Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar continuidade à leitura Segredos e Mistérios da Alma. Hoje lendo o capítulo 1, O que é o homem? Já gostaria que você compartilhasse este vídeo para que todas as pessoas possam ser alcançadas. Quem tem dificuldade de leitura, quem não tem acesso ao livro, para você ter um entendimento e conhecer os segredos e mistérios da alma. Então hoje o capítulo 1, vamos falar o que é o homem. Diz assim: de acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição física e espiritual, tendo sido criado como uma trindade, espírito, alma e corpo, assim como Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. As Escrituras mostram a divisão do ser humano em 3 partes, afirmando inclusive que Deus deseja santificar cada uma delas. Veja, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano difere dos animais, porque somente ele é composto por essa trindade, que foi dada por Deus na finalização da sua obra. Adão teve seu corpo moldado do pó da terra, e para que o fôlego de vida entrasse nele, o Todo-Poderoso soprou em suas narinas. Somente ele recebeu esse toque, ninguém mais. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, 4. O sopro do Altíssimo fez com que o ser humano se tornasse a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, do 26 ao 27. Embora o homem tenha uma constituição física, ele também é dotado da parte espiritual, assim como Deus é. Portanto, o fôlego da vida pode estar em todos os seres vivos, mas somente a raça humana compartilha com o Altíssimo o privilégio de ser uma trindade. Vejamos as diferenças entre espírito, alma e corpo. Primeiro, do espírito vem a inteligência e a capacidade de interagir com o mundo espiritual. É no espírito que estão a sabedoria, o talento e a inteligência. Uma pessoa que tem habilidade para a matemática, para as artes ou para o canto, por exemplo, recebeu esse talento emprestado de Deus. O Altíssimo distribuiu os seus talentos aos seres humanos com justiça e diversidade. Por isso, há pessoas com habilidades diferentes umas das outras, mas todas são divinamente capacitadas com um proveitoso intelecto. É por meio do Espírito que o ser humano recebe a consciência do bem e do mal e a capacidade moral de fazer o que é reto, de pensar, pesar, avaliar, de aprender e tomar decisões. Outra função fundamental do Espírito é possibilitar ao homem a comunicação com Deus. Por isso podemos dizer que o Espírito é uma parte muito nobre na constituição humana. Sendo o Altíssimo Espírito, ele se comunica com o espírito humano, isto é, Deus fala de espírito para espírito, como dizem as Escrituras. Lá em Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito, com letra maiúscula, que representa o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, não com a alma, que somos filhos de Deus. Note que um é o Espírito de Deus e o outro é o Espírito do homem. É o espírito humano que recebe a palavra de Deus e a sua influência para que se arrependa e use a fé. É no Espírito que desenvolvemos uma consciência espiritual sobre Deus e os seus pensamentos. Portanto, é o nosso espírito que nos diferencia de todas as demais criaturas de Deus. Ao buscar o Senhor, é fundamental saber que Ele é Espírito.
pois toda a adoração rendida a Ele só será aceita se for feita com sinceridade e pelo Espírito, ou seja, o Altíssimo não se satisfaz com uma adoração baseada em emoções, em sentimentos humanos. Por isso, o Senhor Jesus disse: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O plano original de Deus, ao criar o ser humano, foi de que a alma fosse continuamente conduzida pelo Espírito. Mas, ao cair, Adão entregou a sua alma à escravidão do pecado e a sua carne passou a prevalecer. 2. A alma é a substância incorpórea, ou seja, que não possui corpo, que habita na matéria física humana. Alma tem o mesmo significado de coração e trata da essência da vida humana. A alma ou coração é o centro dos sentimentos e das reações emotivas sustentadas pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Através dos olhos, a minha alma vê e, orientada pelo meu espírito, que é a inteligência, decide o que é certo ou errado. Através dos ouvidos, a minha alma recebe informações e toma uma decisão através do nariz. Através do nariz, a minha alma sente o cheiro e aceita ou rejeita, ou seja, faz uma escolha. O mesmo acontece com o tato e o paladar. Na alma se cultiva a vida interior, com as suas emoções, os seus desejos, os seus sentimentos e as suas curiosidades com respeito ao exterior. Na alma também desenvolvemos a percepção de nós mesmos e dos outros. Diferentemente do corpo, que é frágil e mortal, a alma é imortal. Nela habita a eternidade da vida humana. Enquanto os animais agem movidos pelo instinto, o homem está sujeito à consciência do espírito humano. O Senhor dotou o homem de um apurado livre-arbítrio para escolher o seu próprio destino, se vai andar em comunhão e submissão ao Deus Altíssimo ou não. O espírito humano orienta a sua alma, que, por sua vez, usa o corpo. Como um homem que cria um robô com a capacidade de obedecer à direção de um chip inteligência, assim o Criador fez um homem dotado de inteligência para orientar a sua alma no corpo. A alma enxerga com os olhos do corpo, fala com a boca do corpo e escuta com os ouvidos do corpo. Quando este se fere, é a alma que sente a dor. E quando a medicina elimina a dor física, é a alma que sente o alívio. Quando uma pessoa morre, a sua alma sai do seu corpo. Pode-se então fazer o que quiser com o corpo, pois ele já não sente coisa alguma. O corpo sem a alma se deteriora, apodrece e volta ao pó. Qualquer doença no corpo reflete as dores na alma. Portanto, é na alma que se sentem as dores físicas e emocionais do corpo. Terceiro, o corpo. O corpo é o meio que nos proporciona contato com o mundo exterior, nos dá consciência de quem somos e traz as características genéticas herdadas dos nossos pais. Por meio do corpo, o homem consegue fazer muitas atividades, se comunicar, trabalhar, se locomover, se divertir, etc. E, em busca de prazer, conforto e segurança, investe nele 24 horas por dia, seja no cuidado alimentar, no sono, no descanso, no esporte ou no lazer. De alguma forma ele parece ser o centro da atenção por toda a vida. Infelizmente, a maioria das pessoas vive a vida inteira em função do seu corpo, como se ele fosse eterno.
não dão a mínima para o ser incorpóreo que o mantém ativo, a alma. Apesar de o corpo, a matéria física, ser visível, tocável, sentindo, apreciado, louvado, endeusado e até mesmo cultuado, poucos têm dado a devida atenção ao ser que mantém o corpo vivo na terra. Por conta disso, o ser humano tem sofrido os horrores das suas constantes más escolhas. No afã de querer satisfazer as suas paixões, bem como toda sorte de desejo que, em princípio, atendem aos caprichos do corpo, o homem acaba se tornando escravo do pecado e do mal. Assim, não há como evitar as dores, as angústias e o vazio da alma, que se encontra completamente desorientada e perdida. Na sua maior dor e aflição, o rei Davi clamou: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmos 41, 4. O pecado é uma ofensa contra Deus. Essa transgressão dá o direito aos espíritos imundos de se apossarem do corpo dos que odeiam a justiça divina para, então, imporem a sua desordem e injustiça na vida das pessoas. Romanos 6,6 diz assim, sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. O corpo humano, a velha natureza, só deixa de ser instrumento do pecado depois de o batismo nas águas, sepultamento, ter sido válido pela novidade de vida vivida. Porém, se a pessoa que foi batizada nas águas não estiver vivendo em novidade de vida, ou seja, afastada do pecado, o seu batismo não valeu e por isso não tem qualquer efeito prático na vida cristã. Lá em Romanos 6, do 4 ao 5 diz, de sorte que fomos sepultados com Ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados, sepultados, juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Quando o batismo nas águas é válido, o batismo com o Espírito Santo se torna algo simples e natural. Afinal, como uma pessoa conseguiria permanecer definitivamente afastada do pecado sem o Espírito Santo dentro dela? Seria impossível. Sendo a morada do Altíssimo, a pessoa passa a ser dedicada ao Senhor como seu templo. 1 Coríntios 3,16 fala sobre isso. E a usar seu corpo com dignidade, respeito e honra a Deus. Dessa forma, podemos dizer que o corpo é a parte física ou visível do ser humano. Ele serve de vestimenta ou cobertura para a alma, que é onde está a essência da vida de cada pessoa. Podemos dizer, então, que a alma é a parte do homem que vive entre dois mundos, o carnal e o espiritual. Se for conduzida pelo Espírito Santo, a alma chegará aos pastos verdejantes da presença de Deus. Mas se for conduzida por si mesma ou pelo diabo, ela caminhará para o inferno. Quando Satanás fala com o ser humano, é a mente demoníaca do mal falando com o espírito humano. Aqueles que dão ouvidos a essa voz certamente sofrerão danos. Lá em Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne, que é a alma, é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A Bíblia diz que o destino do corpo é voltar ao pó, de onde veio, e o destino do espírito do homem é retornar ao Altíssimo que o emprestou. Lá em Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas e a alma? O destino da alma
é escolhido por cada pessoa mediante as oportunidades de salvação que recebe. Amém, gente? Então nós vamos dar continuidade aqui na sequência do capítulo 1 amanhã e vamos falar sobre as nascentes dos desejos. Espero que Deus tenha te abençoado muito através dessas palavras, desses ensinamentos, que você possa então estar ouvindo novamente, meditando, refletindo sobre a tua alma. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã em nome de Jesus.